Saudamos a todos, irmãos, irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Ficamos felizes, agradecidos por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Somos agradecidos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que oram pelo trabalho que nós fazemos aqui, pela minha família, e agradecemos também a todos que oram pelos pedidos que nós apresentamos nos nossos momentos de oração e de reflexão. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde nos acompanham. Mandamos aqui um alô especial para Julie, é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Maria Ferreira é de Divinópolis, em Minas Gerais. Dilma Pereira é de Jucuruçu, na Bahia. Elielson Pedro Moreira é de Sobreiro, Laranja da Terra, Espírito Santo. Ana Dina é de Palhoça, Santa Catarina. Cris Tavares é de São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, obrigado mais uma vez pela vida, pelo dia que nos concedes, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a aceitarmos a Tua Palavra, assim como ela é, e que possamos colocar em prática em nossa vida. Pedimos que abençoa a cada um que estuda conosco a Bíblia e que tem os seus problemas, as suas necessidades, suas dores, seus sofrimentos. Tenhas misericórdia, Pai, de cada um, que permaneçam firmes e confiantes em Ti, nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos então o nosso estudo desta semana, falando sobre Jacó, tendo o seu nome mudado para Israel. Jacó, que estava agora retornando da casa do seu tio Labão, onde passou 20 anos, e ele volta agora com uma grande fortuna, isso em bens materiais, não é? Gados, ovelhas, tudo aquilo que Deus havia concedido a ele, e ele então retorna com a família. Como já dissemos algumas vezes aí em estudos anteriores, não era perto de onde Labão morava para a terra de Canaã, onde estava agora Esaú, para onde o Jacó estava indo. Era muitos dias de caminhada e nem sempre o caminho era fácil. O caminho tinha suas dificuldades, seus problemas, seus temores, animais selvagens. Tudo isso eles tinham que se preocupar e cuidar de todos para poderem chegar são e salvo ali para onde eles estavam indo. E então, depois que Jacó teve este encontro ali no Vale do Jaboque, onde Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque ele viu a face de Deus face a face. Ele viu a Deus face a face. Lutou com Deus. Ele sentia que tinha alguém com ele ali, agarrado com ele. E muitas das vezes nós também sentimos a presença de Deus conosco, literalmente. Nós não podemos ver, porque Deus, os anjos são espirituais, mas nós sentimos que tem alguém ali. E assim como existem as forças espirituais, existem também as forças do mal. E nós temos que pedir a Deus sempre a proteção, para que essas forças malignas não se apoderem de nós. Nós temos que estar sempre em comunhão com Deus, lutando com Deus. E assim, o inimigo ele não se aproximará de nós e nem prevalecerá quando nos colocar algumas tentações, algumas provações. E agora, Jacó então, o dia amanhecendo, ele mancando, ele se levanta e pega as suas mulheres, né, Lia, Raquel, as servas, os filhos, e vai ao encontro de Esaú. Interessante, irmãos, que assim como Deus falou com Jacó, para que ele agora chegou a hora de voltar para sua terra, quando ele estava lá na casa do seu tio Labão, Deus também apareceu para Esaú. E Deus disse para Esaú para que não fizesse nada contra Jacó. Vamos ler. Gênesis capítulo 33 diz aqui: Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim,
Dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas, colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais que suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então Esaú disse: vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas e os rebanhos também têm crias. Se forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu senhor em Seir. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é necessário. Para mim ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos, por isso aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Elohe Israel. Lemos o capítulo 33 de Gênesis. É importante nós lermos a história toda para nós entendermos o que aconteceu. Vejam que Jacó saiu do encontro com Deus, o dia amanhecendo, ele divide as mulheres, as crianças e o rebanho, e então ele levanta os olhos e vê Esaú vindo com 400 homens. E Jacó então ele vai ao encontro de Esaú mancando e se prostra diante dele, se inclina 7 vezes. Isso relembrando as 7 bênçãos que Isaac havia dado a Jacó. É como que agora Esaú inclinando perante Jacó inclinando perante Esaú tivesse devolvendo aquelas bênçãos para Esaú. Veja que Jacó, apesar de ter tido o encontro com Deus, ele ainda tinha receio de se encontrar com seu irmão Esaú. Isso também acontece conosco, nós somos seres humanos. Mesmo depois de termos lutado com Deus e termos confessado a Deus os nossos pecados e termos sentido a presença de Deus, nós ainda temos receio do que está diante de nós. Isso é natural do ser humano, mas nós temos que ter a confiança de que a promessa de Deus ela não falha, ela se cumpre. E então quando Jacó se inclina 7 vezes perante o seu irmão Esaú, como que se devolvendo aquelas bênçãos que o pai Isaac havia dado a ele, que essas bênçãos eram de Esaú. E então Jacó corre ao encontro de Esaú, o abraça, os dois se beijam e choram. Vejam que maravilha, irmãos? Fazer as pazes. É tão importante nós vivermos em paz com os nossos familiares e com pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia. É claro que às vezes nós carregamos certo rancor, certa mágoa em nosso coração e nós não queremos deixar que o Espírito Santo trabalhe para que nós tiremos essa mágoa da nossa vida. E então os dois se abraçam, se beijam, choram e ali nós sentimos que Esaú perdoou a Jacó. Precisamos também ter essa mesma atitude.
ir ao encontro daqueles que nós ofendemos, ir ao encontro daqueles que nós magoamos, ou daqueles que nos magoaram, que nos ofenderam, nos humilhar. Nós não podemos ir com um espírito de arrogância, não. Você lembra, aconteceu assim, mas foi você. Quer dizer, nós sempre queremos botar a culpa no outro, não é? Que o Espírito Santo trabalhe conosco, nos ajude a termos humildade, reconhecermos. Assim como alguém falha conosco, nós também falhamos. É natural da nossa natureza. Nós precisamos aprender a ser humildes, bem-aventurados, os humildes de coração, diz a palavra de Deus lá nas bem-aventuranças, porque eles verão a Deus. Os humildes, os soberbos não. Os arrogantes não verão a Deus. Aqueles que não sabem perdoar, que não aceitam perdoar, esses não verão a Deus. E então Esaú pergunta, mas aquele rebanho todo que eu vi ali, o que é aquilo? Aí ele disse, não, um presente que eu estou mandando para você é seu. Esaú disse, não, fica para você, eu tenho muitas coisas, Deus também me abençoou bastante e você vai ficar com esses seus rebanhos. E Jacó disse, não, eu tenho muito mais, Deus me abençoou grandemente. E então, depois dessa conversa, Jacó disse para Esaú, para que ele vá na frente com seus homens, e ele vai devagar, porque tem crianças, tem rebanhos com crias, e eles não podiam andar depressa, como eu disse, né? A caminhada era longa, eram vários dias de viagem, é tanto que antes de chegar em Seir, para onde ele estava indo, para onde Esaú foi, ele parou na cidade de Siquém, e ali ele acampou em seus arredores, e ali Jacó, antes em Sucote, ele construiu uma casa, não é a casa como nós conhecemos hoje, né? Eram tendas, né? Ele construiu e ali ele permaneceu por algum tempo. Vejam que não era caminho, né, perto, era uma longa distância a caminhada, eles tinham que parar, descansar, passar uma semana ou até mais para o rebanho comer e descansar também, depois continuar andando. Assim é a nossa vida espiritual. Nós temos uma longa caminhada na nossa frente para a Canaã celestial. Nós não sabemos ainda quanto tempo falta para nós chegarmos, nós sabemos que nós estamos nesta caminhada. O caminho é longo e mau, diz um hino, não é? Nossos pés sangrando estão. Ainda é longe Canaã? Ainda é longe Canaã? Canaã, irmãos, está nos aguardando, a Canaã celestial. Jesus está preparando lugar para mim, para você. Temos nós seguido nesta caminhada, mesmo apesar das nossas dificuldades, das nossas deficiências, das nossas falhas? Temos nós caminhado com Jesus, caído, levantado, continuando com os nossos irmãos, com os nossos familiares? Como tem sido a nossa vida espiritual para o nosso retorno para a Canaã celestial? Nós não fomos criados para viver eternamente e depois que morrermos também aqui neste mundo, acabar tudo, não. Nós fomos criados para viver eternamente e a nossa eternidade está no lugar que Jesus está preparando para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a reconhecermos que somos pecadores, que possamos nos humilhar com aqueles aos quais nós ofendemos e com aqueles que também nos ofenderam, que possamos buscar a reconciliação e que possamos continuar caminhando. Queremos estar todos juntos nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.